E estamos de volta para mais um comentário de Invasão Secreta. Hoje nós vamos dar uma analisada no quarto episódio. Vamos lá. Lembrando sempre que esse vídeo aqui tem spoiler do episódio. Se você não assistiu, não sei o que você está fazendo aqui. Se você assistiu, me dá a mão e vamos lá. Por onde eu começo? Eu talvez tenha desculpas para pedir a esta série. Agora eu entendi a proposta da série. Agora tudo fez sentido. E, sabe, a culpa é minha. Eu não tinha entendido. Agora que eu captei o que é a história que eles querem contar. Mas talvez o senhor Kevin Feige e a senhora equipe de marketing também tenham desculpas a serem pedidas a nós, o público. Porque eles me prometeram uma coisa que não era o objetivo deles de fazer. Você imagina a diferença que ia fazer se eles tivessem avisado pra gente que essa série não era sobre a invasão secreta. A invasão dos Skrulls é um plano de fundo, é um detalhe nessa série. Essa série é sobre o Nick Fury. Absolutamente tudo que tá acontecendo é importante porque a gente tá assistindo a história do Nick Fury. Por acaso tá rolando uma invasão, pessoas estão sendo substituídas, mas a história é do Nick Fury. Principalmente sobre a queda, né, do gigante, supostamente do Titã, que era o Nick Fury. A gente tá vendo ele perdendo as pessoas uma a uma, ele perdeu a Maria Hill, perdeu o Rhodes, né, porque o Rhodes é um Skrull, quase perde a esposa, perdeu agora o Talos. Essa série é uma olhada pelo buraco da fechadura para dentro do coração do Nick Fury. Podia ter chamado ela de Nick Fury, Agente da S.H.I.E.L.D., porque tem um filme, né, de muito tempo atrás, quando o Nick Fury ainda era branco, que teve um filme com esse nome. Ou, sei lá, Nick Fury e a Invasão Secreta. Nick Fury e os Skrulls. Qualquer coisa assim que realmente nos indicasse que o objetivo da série era falar sobre Nick Fury. E que tá rolando uma parada aí, mas, né, a coisa é sobre o personagem, sobre as relações dele, sobre, sabe, a história pregressa dele, sobre ele ter quebrado uma promessa e não sobre a promessa em si. E tudo bem, posso estar exagerando um pouco, né, tem outras questões, tem o próprio Talos, tem a filha do Talos, a Gaia, tem o próprio Gravik. Mas essa constatação toda me deu uma outra clareza sobre o seriado. Eu ainda acho o ritmo um pouco errático, eu ainda não me importo com alguns personagens, mas eu me importo sim com o Nick Fury. E essa humanização, como eu já falei nos outros episódios pra trás, né, a questão da Maria Hill, que a gente não conhece ela, a questão do Nick Fury, que a gente não conhecia pessoalmente ele, né, a gente conhecia o profissional, mas não o pessoal, o louco bicho. E então essa humanização é legal de ser feita, é importante. E ela tá sendo bem feita, no caso do personagem do Nick Fury. Do restante, tenho minhas ressalvas. Mas e aí, eu gosto mais da série agora, olhando por essa perspectiva? Não sei. Acho que não mudou muito. Talvez eu tenha um pouco mais de boa vontade com os próximos episódios. Porque também eu não tô exatamente assim desgostando nem nada assim, sabe? Eu não odeio. É porque me prometeram. Eu tô esperando. E tô me entregando. Porque os episódios não são exatamente assim arrastados, não tem grandes barrigas, mas eu não tô amando, eu não tô super empolgado como eu achei que estaria, e também a gente não tá vendo o grande impacto da invasão secreta, né, de uma série ser chamada Invasão Secreta, e a gente tá vendo assim, negocinho, né, então no final das contas é uma série competentinha. Mas pra uma série que fala sobre uma saga como essa, que é o Skrull substituindo heróis, substituindo pessoas importantes no planeta Terra, a gente esperava um pouco mais do que competentinha. E aí eu vou ser obrigado a abrir um parênteses e falar que eu estava esperando um clima, como eu já falei, ou de Capitão América Solar Invernal, ou pelo menos um Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 4, episódio 15, Self Control, entendeu? Coisa assim, é o mínimo. E como eu falei brevemente no outro vídeo, eu acho que não é uma questão apenas dessa série, né? Tem toda uma outra questão do universo do MCU, sendo um pouco redundante aqui, de tudo isso não estar exatamente empolgante como deveria ser, né? De o Rhodes ser revelado como o Skrull, e por mais que a gente já tivesse certeza, né? Certeza, a gente só tem quando aparece, mas, né? É uma revelação que ia lá, era mesmo, sabe? Não é um... E agora? Tem gente que tá especulando se ele, desde quando que ele era Skrull, né? Porque em Falcão e Soldado Invernal, repararam que na roupa dele, por mais que ele estivesse usando exoesqueleto, sei lá, por causa dele ter tido a lesão na coluna, de que dá pra ver umas luzinhas assim pela roupa em Falcão e Soldado Invernal, e que não dá pra ver agora. Eu acho que é um detalhe muito pequenininho. A gente tá vendo que
Essa coisa de que eles pensam especificamente em tudo não é muito bem verdade. Eles são muito competentes em manter esse lore, em manter o folclore, né? Depois que eu descobri que lore e folclore tem a ver com a mesma coisa, a minha vida mudou. Parênteses do nada aqui. Mas eles são competentes em manter isso tudo consistente, mas tem coisas que eles super deixam passar. Por exemplo, eles fizeram de novo, acho que foi no episódio anterior, o negócio de que, ninguém me chama de Nick. Já chamaram ele de Nick várias vezes em outras ocasiões, né? A gente achou que aquela Maria Hill que tava com ele lá no Blip era Skrull, né? Então tá todo mundo falando sobre o Blip e referenciando aquele momento em que os dois desapareceram, então ela não podia ser Skrull, ele não podia ser Skrull, não podia chamar de Nick. Maria Hill não poderia chamar o Fury de Nick se ninguém chama de Nick. Quase que eu me perdi aqui. Mas enfim, eu abri uma baita tangente. Vamos voltar sobre o episódio em si. Falando sobre a Senhora Fury, porque realmente eu não consegui decorar o nome dela, eu poderia pesquisar, mas eu acho que faz parte também da lore aqui do vídeo, eu não saber o nome dela. Eu simpatizei mais com ela, deu pra ver mais do lado que eu falei que tava faltando, dela parecer muito dona de casa, sabe? Ele só tem cenas na cozinha, dentro daquela casa. A gente não viu... Ela passou um arquivo, um documento pra ele e tal, mas a gente não viu ela de fato trabalhando, se ela é uma espiã, se ela tem habilidade de luta, né, se ela é competente nesse sentido. Provavelmente ela é, a gente pode imaginar que ela é, já que ela trabalha pro Fury, não sei se trabalhou dentro da SHIELD, mas, né, mas a gente não viu essas coisas, então eu tinha uma impressão meio de, e aí? Mas nesse episódio a gente viu, né, ela ia dar um tiro nele, errou o tiro propositalmente, então realmente reafirmou aquela lealdade. Foi uma cena super interessante, performance dos dois, assim, é isso, adoro. E vamos dar os parabéns porque eu acho que foi a primeira cena nessa série que realmente me fez sentir alguma coisa assim, que foi o ataque e o resgate do presidente, a cena em que o Talos morreu. Deu pra sentir alguma coisa, deu pra sentir pavor na cara do Nick Fury, entendeu? Então quando o Nick Fury faz a cara de apavorado, você se apavora também. Você sente o peso, né? Porque no primeiro episódio a gente deu pra ver a intimidade que os dois tinham, né? Quando eles fazem aquele cumprimento. Eu imagino que seja um cumprimento Skrull, né? Deles juntarem a cabeça e tudo mais. A gente nunca tinha visto o Nick Fury sendo tão íntimo com uma pessoa. Depois ele foi ser com a esposa também. Então, né? Isso realmente demonstra o quanto ele tinha apreço como pessoa mesmo, como pelo Talos, né? E, de novo, o Gravik não tá nem aí pra coisa nenhuma. Ele teve a oportunidade de matar o Talos e ele foi lá e matou. É isso. Mas, sem querer abrir mais uma tangente aqui, mas eu acho que o Gravik ainda sofre do mal dos vilões do MCU. Não chegou no final ainda, faltam 2 episódios, mas por enquanto eu não sinto que, sabe, assim que lançar a próxima coisa, eu vou esquecer do Gravik. E na conclusão dessa cena, triste também foi ver o Fury na dúvida se ele tentava socorrer ou resgatar o corpo, né, se ele já estava morto do Talos, ou completar a missão de resgatar o presidente. E, claro, ele escolheu salvar o presidente, mas na visão dos Skrulls isso talvez seja a confirmação de que entre os dois lados, né, entre os humanos e os Skrulls, o Nick Fury como humano sempre vai priorizar os humanos, e talvez tenha sido isso que ele fez nos últimos 20 anos. Tinha tanta coisa acontecendo no mundo que, sabe, achar um lar para os Skrulls ficava ali, né? Eles estavam ali e ainda estavam trabalhando para ele, ajudando ele. Então, pode não ter sido de caso pensado, vamos passar esse pano pro Nick Fury, né? Pode não ter sido tipo, vou largar pra lá. Mas que outras coisas foram aparecendo, né? Ele tinha responsabilidade como diretor da SHIELD depois. Então, a espera dos Skrulls pelo Nick Fury achar um lar pra eles pode parecer um erro, né? Pode parecer 30 anos de desperdiçados. E daí também que vem essa raiva toda que o Gravik tem, essa impaciência e essa tipo, eu não tô nem aí, eu quero a nossa casa e fim. E aí eu fico pensando, quando a Gaia achar o corpo do pai dela largado lá naquele campo de batalha, ver que o Nick Fury largou ele pra trás, o que ela vai pensar? Se ela realmente vai se aliar ao Fury, se isso vai ser o suficiente pra ela, bom, né? Teve aquela conversa com o pai em que ela viu que o plano dele não fazia o menor sentido, não tem como aquilo acontecer. Então talvez seja o suficiente para ela ver que, bom, então é isso, não tem jeito, vamos lá. Cada um por si, né? Skrull por Skrull e humano por humano, então ela vai ter que escolher o lado dos Skrulls. E eu senti um pouco desse assunto sendo abordado também ali no final da cena do Fury com a esposa, quando ela pergunta se ele teria se apaixonado por ela se ela estivesse na forma real dela, né? Eu imagino que na forma Skrull. E ele diz que talvez eles nunca saibam, né? Porque não aconteceu, não tem como ele especular. Não é uma confirmação, né? Ele não disse nem que sim. Então a gente imagina que o não muito provavelmente seria realmente a resposta. Então o Fury
ele vai escolher os humanos e não os Skrulls. Afinal de contas, ele é um humano que nem o Boris Kazoy. Sou um ser humano ainda. Por hoje é só. Vamos ver o que o penúltimo episódio guarda pra gente. E se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like gostoso aqui nesse vídeo e fazer uma inscrição suculenta aqui no canal. E compartilha também, por favor. Tô te pedindo, por favor, faz esse favor pra mim. Quebra essa pra mim. Como sempre, nós podemos voltar a qualquer momento da nossa programação. Até já! Motoca. Ram dam dam, Motomami.